Thaís, bem-vinda. Oi, obrigada. Essa aula, que é a segunda aula ao vivo, ela vai ficar posteriormente gravada e também disponível no Zoom, disponível na Hotmart para os alunos que não puderem assistir ao vivo. Mas quem não assistir ao vivo não vai ter oportunidade de mandar perguntas, né? Que a gente vai ficar esses últimos 15 minutos de aula respondendo as perguntas que possam surgir durante a fala da Thaís. Se eu sentir que alguma dessas perguntas tem conexão com a aula, eu já vou respondendo ao vivo. Mas o que não der para responder em tempo real, a gente guarda para o final. Muito bem. Nós vamos falar sobre construção de autoridade. Eu vou contar um pouco como eu conheci a Thaís. Nós duas somos jornalistas. A gente se conheceu quando eu era repórter e a Thaís já trabalhava com assessoria de imprensa numa grande agência, se não me engano, com várias mulheres, né, Thaís? Sim, tinha muita mulher atendendo, cliente. Exatamente. E nós perdemos o contato durante um tempo, até que um dia eu estava na busca por uma autora que se chama Kátia Damasceno, que é uma grande influenciadora. A gente se reencontrou, olha as coincidências da vida, a gente se reencontrou e a Thaís me procurou e falou, eu tenho alguns clientes no meu portfólio. Só para vocês terem uma ideia, eu estava quase 2 anos tentando falar com a Kátia Damasceno para propor um livro. E quem estava no portfólio de clientes da Thaís? Kátia Damasceno, que é uma especialista em comportamento humano e também sexual, né? Orientadora. Muito bem. Thaís fez essa ponte. Nós lançamos Bem Resolvida, eu ainda estava na outra editora, e a Thaís fez todo o trabalho de assessoria de imprensa, e desde então nós trabalhamos juntos em vários projetos, como, vamos lá, da Ellen Salomão, Gestão digital. Isso. Nós lançamos também o livro Imperfeitos, com a Julie Goldschmidt, sobre inclusão profissional. E o que mais que a gente... E tem o da Kátia e tem mais alguns que ainda não saíram, mas tem. E tem o Filósofas agora. Exatamente. A Thaís, um lançamento acabou de chegar nas livrarias, que é o Filósofas, com 2 jovens filósofas, uma do Rio, do interior de São Paulo, que a Thaís também está fazendo o trabalho de assessoria, que eu compartilho muitas vezes no meu perfil e também no perfil da Maquinaria ou da Sancto. Muito bem, gente, vou pedir para vocês que deixem os microfones de vocês desligados para não atrapalhar um pouco aqui a fala da Thaís. Na última aula, vocês sabem, a Thaís vai falando, eu vou trazendo alguns insights, colaborando, é uma conversa também, mas a gente vai falar sobre a questão da construção de autoridade. Isso é um ponto muito importante que às vezes é esquecido pelos autores, de como que a construção da autoridade às vezes é mais importante, olha só, do que a venda, simplesmente só fazer uma matéria para vender o livro. Uma coisa vocês vão entender durante essa aula com a Thaís. Muito bem, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Primeiro, boa noite para todo mundo. Eu já assisti a aula passada, eu estava, tipo, sabe, jacarezinha, assim, só olhando, acompanhando um pouco a aula do Paulo Stuck, enfim, para entender um pouquinho a dinâmica, e também porque eu sou muito fã do curso, né? Então, eu estou muito feliz de poder falar um pouquinho dessa parte da divulgação, porque é uma parte, eu diria que é fundamental do livro, porque... né, o processo de vocês escreverem o livro de vocês, lançarem um processo tão longo, e aí essa eu brinco que é a melhor parte, né? A parte em que vocês vão levar para o mundo o livro, vão ter, né, oportunidades de falar sobre esse livro, agora que é a parte legal, né? Quando passou o ar do trabalho, e aí muitos autores, sejam autores já consagrados, sejam autores novos, que isso é uma coisa que a gente vai falar também, que a assessoria não é só para quem está começando, né? O autor consagrado também vai sempre precisar, né? A autoridade é uma coisa que você constrói, mas você precisa fazer manutenção dela, né? Porque tem sempre livro sendo lançado, profissional seguindo, surgindo, então é uma coisa que a gente vai falar aqui um pouquinho ao longo da aula. Então, enfim, espero poder trazer exemplos aí que vocês consigam visualizar no dia a dia essa questão da assessoria. Vamos embora então. E aí, Rê, se você precisar interromper, pode. Tá bom, Pode eu ficar à até vontade, pensei que tá? já estava aparecendo aqui
Tá aparecendo só o que é uma assessoria de imprensa literária. Ok, então vamos voltar aqui. Bom, vamos lá. Eu vou começar me apresentando bem rapidinho. Como a Rê contou um pouquinho, eu sou jornalista de formação, me especializei em gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, então uma gestão bem focada para o mercado da comunicação, e fiz algumas especializações depois, né, em assessoria de imprensa e construção de marca, e também para eu entender, né, um pouco do mercado literário. Eu fiz duas formações pela LabPub, não sei se todo mundo conhece, mas é uma escola, inclusive a formação foi a Rê que me indicou, né? Então eu fiz uma formação de biografia e ghostwriter, que foi muito legal, e depois fui fazer produção editorial também, para eu conseguir não só, né, construir autoridade, divulgar livros, mas também entender o autor, entender o mercado que ele estava inserido, poder trabalhar melhor com as editoras. Então foi muito legal, porque eu consegui conhecer não só a linguagem, mas como esse mercado se comporta, e isso fez toda a diferença para o trabalho que eu passei a prestar. Eu tenho 11 anos de carreira com comunicação, e aí, como a Rê destacou alguns, né, para o mercado literário específico, eu já trabalhei com alguns autores, como a Kátia Damasceno, que foi o primeiro projeto que eu fiz, com o Bem Resolvida, o Rodrigo Góes, que é um autor, a gente está produzindo o segundo livro dele agora. O Mapa para Acumular um Milhão de Milhas foi uma autopublicação. E aí foi muito legal também, porque às vezes, né, se o seu primeiro livro não foi para uma editora, ou enfim, se você quer fazer uma autopublicação, saiba que você sim consegue divulgar esse livro, mesmo se ele não passou por uma editora, ou se ele não passou por uma, né, grandíssima editora. Então, o Mapa para Acumular um Milhão de Milhas é uma prova disso. A gente fez esse livro tem 2 anos, agora em setembro fez 2 anos, e ele continua na lista dos mais vendidos da Amazon. A gente conseguiu divulgar muito bem esse livro. O livro da Julie Goldschmidt, que a Rê também falou, que o Imperfeitos foi legal porque ele era um projeto que eu não participei, né, dos processos anteriores. A Rê me indicou para fazer assessoria de comunicação, e era um projeto, por exemplo, de uma autora estreante, né, uma autora que não tinha uma presença gigante nas redes sociais, como era o caso da Kátia e do Góes, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal de autoridade para o projeto e também de promoção do livro. Então é mais um exemplo de que também não é necessariamente você precisa ter uma presença gigante nas redes sociais para fazer o seu livro ser divulgado. E o outro exemplo também é a Ellen Salomão, que é autora do Gestão Digital, que inclusive hoje, né, eu não sei se, acho que até mandei, né, para o time da Maquinaria, saiu uma matéria gigante no UOL, com foto dela, com o livro, contando a história dela, foi uma matéria que a gente ficou muito feliz. E a gente sempre manda, mesmo agora que faz um tempo que o livro foi lançado, a gente está sempre de olho em ver que a gente pode encaixar outras matérias que às vezes não tem relação com o livro, mas a gente consegue encaixar o livro. Eu tenho hoje 3 empresas, né, dentro, sempre focada em comunicação. A TX Comunicação é uma agência mais tradicional, né, onde a gente faz assessoria de comunicação para profissionais de influência, né, então influenciadores, infoprodutores, e a TX Editorial, que foi uma empresa que eu criei, que é focada no mercado editorial. Então é um pouquinho da bagagem dela que eu vou trazer hoje para vocês. Rê, pode passar. Bom, eu vou começar explicando, pode falar também, Rê, o que é a assessoria de imprensa literária. Não sei se quem daqui é jornalista, quem já teve uma experiência, enfim, com o mercado. Então, vou explicar um pouquinho o que é. Muita gente que chega não tem a menor ideia do que uma assessoria faz, como é que ela vai ajudar vocês a divulgar o livro. Então, vou tentar explicar aqui, mas se ficar dúvida sobre algum termo, podem mandar perguntas, tá? O primeiro ponto, assim, a assessoria de imprensa ela é um serviço que ela vai somar forças com a sua editora, se você tiver uma. Se você não tiver, ainda é um serviço que vai funcionar, ele vai ser possível de ser feito. E o objetivo, né, da assessoria de imprensa literária é trazer mais autoridade para o seu livro e mais visibilidade. Então, se o livro ele é uma baita ferramenta para a tua autoridade enquanto autor, enquanto especialista,
A assessoria de imprensa, ela traz essa autoridade para a sua obra. Né, a gente sabe que por mês são lançados muitos livros, e nessa disputa de mercado, né, para você chegar ao seu autor, uma das coisas que vão fazer com que ele pegue aquele livro, né, é saber, esse livro estava no programa X, esse livro está na revista tal. Né, então, isso traz uma autoridade para diferenciar a sua obra de tantas outras que são lançadas. O objetivo, né, então, esse dia a dia da assessoria de imprensa literária, o seu assessor, né, a sua assessoria, ela vai estar ali o tempo todo, todos os dias, falando com os veículos de comunicação para poder apresentar ideias de pautas sobre o seu livro, né? Então, buscar esses espaços em jornal, revista, site, rádio, TV. Hoje em dia a gente tem outras mídias, né? Então, podcasts, perfis literários, enfim, para você ter esse espaço para poder falar do seu livro, falar da sua obra. Rê, pode passar. E aí, uma coisa que é legal também, que é, por exemplo, diferente de outros tipos de assessoria, né? Se você está fazendo uma assessoria de uma pessoa, de uma empresa, a gente tem um mercado muito forte no mercado literário, que são os blogs literários, os Instagrams, ou outras redes sociais. Esse tipo de mídia específica, eles têm uma abrangência gigante e eles têm um poder de convencimento do público, né, de engajamento com o seu público, que é muito importante para o seu livro, né? Então, a assessoria de imprensa literária, ela vai trabalhar com diversos tipos de comunicação, tipos de veículos, com estratégias diferentes, para você ter o melhor resultado para o seu livro, para que ele seja apresentado para mais pessoas, para que ele traga mais autoridade. Então, são estratégias diferentes que, no fim do dia, vão trazer esse peso de autoridade e promoção do seu livro. E aí, né, como que a assessora de imprensa vai cuidar de vocês? Né? Qual que é a função dela? Ela vai falar pelo autor. Né? Então, muitas vezes, você gostaria que seu livro estivesse em algum lugar, você gostaria que, né, tal perfil do Instagram divulgasse o seu livro, mas é diferente de você ir lá, mandar uma mensagem, né, para esse perfil, ou você bater lá na porta do veículo e, né, perguntar, me dá um espaço para eu divulgar o meu livro. É diferente, né? Não dá para você ir lá e fazer isso. Quando você tem uma pessoa que essa pessoa é o assessor de imprensa literário, ele vai fazer isso por você, ele sabe como conversar com esse jornalista, conversar com esses perfis, seja para fechar pautas, para às vezes conseguir uma live para você falar do seu livro. Então, ele sabe como estabelecer essa comunicação, e também ele sabe como recepcionar o que chega para você, porque tem muitos livros que aí é meio que uma roda, né? Então, a partir do momento em que você sai num veículo ou aparece num perfil, essa roda tende a começar a girar e os pedidos também começam a chegar. A gente teve isso muito, por exemplo, com o livro da Julie, né, o Imperfeitos. A gente começou a receber pedidos, porque as pessoas viam, né, as matérias e viam o livro, e aí os jornalistas começavam a mandar mensagem ou para a editora ou para o perfil da Julie, perguntando sobre o livro, querendo fazer matéria. A gente teve isso com o Filósofas, ele estava em processo ainda, nem tinha sido lançado, e o jornalista do Globo mandou mensagem para a editora, querendo fazer uma matéria com as meninas. Então, a partir do momento em que você começa a aparecer, o seu livro começa a ser divulgado, esses canais também tendem a buscar, muito provavelmente no seu próprio perfil, né, tende a buscar para poder abrir espaço também, para poder falar do seu projeto. Eu queria comentar sobre isso, porque eu já trabalhei ao longo da minha carreira com muitas assessorias de imprensa, gigantes, pequenas, médias, né? E algo que eu percebo que muitas vezes falta na estratégia das assessorias de imprensa é o foco do trabalho ligado ao assunto do livro. Porque você imagina estar com o seu livro com um público leitor que não tem conexão nenhuma com aquele assunto, aquilo pode até trazer uma certa vaidade para você como autor, mas não significa que vai estar comunicando com o leitor certo. Então, sentar com a assessoria de imprensa e deixar bem claro qual que é o público do livro, qual é o público que já te acompanha nas redes sociais ou de outras maneiras profissionais, é muito importante, que é por isso que o caminho do livro começa com a fase de autoconhecimento, que é por que eu quero publicar com esse livro.
E até a escolha do tipo de assessoria de imprensa que você quer para o seu livro está ligado com essa pergunta inicial lá do curso. Então, lembrem-se disso, tá? Foi muito legal refalar isso, porque é legal que, primeiro, se você tem uma editora, que essa assessoria, que você traga essa assessoria, que essa assessoria se mostre disponível para sentar com a editora e entender qual que é o plano de venda desse livro, né? E lá no final eu vou trazer algumas dicas para vocês também, né? Vocês selecionarem, buscarem, quando vocês forem contratar uma assessoria, é importante que essa assessoria sente com a editora, para poder entender, tá, vocês vão por aqui, como é que funciona, tá, esse é o objetivo de vocês, esse é o público que vocês querem atingir, ou essa é a dificuldade que vocês têm, né, porque por mais que às vezes a assessoria quem contratou foi você, não foi a editora, mas ela tem que sentar com a editora para entender, para alinhar, né, todo mundo está na mesma página. Então, realmente, assim, é uma coisa que o quanto que faz sentido, né? O quanto aquele veículo, não, esse veículo aqui é pulverização, né? Então, vou dar um exemplo, vamos supor que seja um livro, às vezes o livro está lá no Faustão, o livro ele não é o público do Faustão, então você sabe que ali não vai vir comprador, mas vai vir um selo de qualidade, esse livro estava no Faustão. Mas é importante que haja esse alinhamento, né? Porque, não sei, às vezes é um livro para jovens, né? Uma ficção para jovens. O público não está ali no Faustão. Então, até que ponto é um Restado Ouro, sabe? Vale mais um livro no Faustão ou um livro, não sei, talvez na revista Glamour, que é a revista jovem hoje mais consumida. Então, ter esse alinhamento também para que vocês não saiam com essa impressão de, nossa, mas por que o meu livro não está vendendo se ele foi para o Faustão? Porque o público do Faustão, não, o público do seu livro não está no Faustão. E tem um ponto importante, que é uma atualização da assessoria de imprensa, que é esse ponto que a Thaís trouxe, que é o envio para influenciadores, blogueiros literários, que é esse trabalho de marketing digital. Às vezes, para certos livros, estar na folha é insignificante, mas cair na mão de um influenciador jovem, ou de finanças, ou de literário, é mais importante para a estratégia do livro. E talvez o foco da assessoria de imprensa tem que ser só esse, né? E trabalhar ou fazer camadas, né? Sim. Tipo plano A, plano B, plano C, e a assessoria vai te ajudar com isso. Muito bem. Exatamente. Pode passar, Rê. Isso. E aí, trouxe duas coisas que poucas assessorias falam, que é o que uma assessoria de imprensa literária não vai fazer, nem pelo autor e nem pelo livro. A primeira coisa é uma coisa que eu acho que a Rê, a gente fala sempre, em qualquer reunião, imagino que a Rê também já tenha falado isso nos encontros anteriores, que é a assessora de imprensa, ela não vai vender o livro por você. Então, assim, você pode ter a melhor assessoria do mundo, nada vai substituir você, autor. Então, não adianta você achar que você vai contratar uma assessoria e você, né, vai entregar para ela um material, falar, divulga o meu livro aí, você nunca mais vai trocar com essa assessoria e ela vai ser a responsável por vender o seu livro. Não. Sempre que a gente apresenta um livro para o jornalista, ele vai olhar o seu perfil, ele vai olhar os seus canais. Se você, que é o autor do livro, não está falando do livro, por que ele vai abrir um espaço no veículo dele para poder divulgar o seu livro, sabe? E a mesma coisa é quando o resultado sai. Vou dar um exemplo da matéria que a gente teve hoje, né? A capa do UOL com o livro da autora. Não adianta, essa capa do UOL não vai ter valor nenhum se ela não ir lá e promover, mostrar, olha, eu estou na capa do UOL, meu livro está na capa do UOL. Porque a gente precisa entender que o objetivo, né, da assessoria de imprensa é você ter mais autoridade e o seu livro chegar a mais pessoas. Só que se você não usa esse próprio resultado para reforçar a sua autoridade com a sua audiência, a pessoa que está chegando, que viu aquela matéria e vai passar a te seguir, que vai comprar o seu livro, ela entra lá, não tem nada, você não está falando do seu livro, você não está se autopromovendo. Então, a assessoria de imprensa, por melhor que ela seja, ela não faz o que você precisa fazer enquanto autor. E um outro ponto que é muito importante de dizer, até para alinhar uma expectativa na hora que vocês forem contratar esse serviço e valorizar o investimento de vocês, você ter uma assessoria de imprensa, ela não garante a divulgação do seu livro na imprensa e ela não tem controle sobre como esse resultado vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? A assessoria de imprensa, ela vai abrir essa porta com esses veículos,
Mas não é um serviço em que você paga para você ter aquele espaço. Quando você paga, vai sair do jeito que você quer, do jeito que você contratou. Na assessoria de imprensa é diferente. A assessoria de imprensa ela vai apresentar essas ideias para o jornalista, e por isso que tem que ser uma assessoria, né, nas dicas que eu vou dar para vocês, busquem uma assessoria que faça isso, né, que tenha, que você consegue ver o resultado que ela está gerando. Porque como a assessoria de imprensa é um resultado muitas vezes intangível, muitas vezes o autor fica à mercê, né, assim, contratei e nada está acontecendo. Então, assim, a assessoria de imprensa ela não garante que aquele resultado vá sair exatamente como você quer, e a gente, vou dar um exemplo, né, a gente abre ponte com os veículos, e vou dar o exemplo do próprio Faustão, né, você abre ponte com a produção, você envia esse livro, mas o envio dele não garante que ele vai ser publicado. Né? O que vai fazer a diferença realmente é o relacionamento que a sua assessoria tem que construir, essa sua disponibilidade, porque muitas vezes a produção manda perguntas, né? Ah, tá, mas quem que é o autor? Deixa eu entender o que esse livro está falando e tudo mais. E aí você tem que estar disponível, né, em fazer essa parceria com a assessoria, mas é um trabalho de construção. E quanto mais envolvido você tiver, quanto mais participativo você tiver de mostrar os resultados que você está saindo, mais chances você tem, e junto com a sua assessoria, de gerar mais resultados. Então, realmente, assim, a gente teve sexta-feira passada o que estreou, né, o Filósofas, a gente fechou uma exclusiva com a Glamour, né, porque o principal público estreante das meninas, né, das professoras, é esse ensino médio, essa galera que está se preparando para entrar na faculdade, está entrando na faculdade, e a Glamour é essa revista que bebe dessa fonte, né, que pulveriza para esse público. E assim que a matéria saiu, as meninas divulgaram absurdamente, sabe? Então é isso, assim, a assessoria ela não garante a divulgação, mas o que faz com que a gente consiga acelerar esses resultados é essa participação de vocês. E aí, né, muito provavelmente vocês estão se perguntando, né? Mas se ela não vai vender o livro por mim, se ela não garante, por que eu vou, né, gastar dinheiro, por que eu vou investir numa assessoria de imprensa literária? Primeiro ponto quando você contrata a sua assessoria, isso quer dizer que aquela assessoria está trabalhando para você, para o seu livro. Quando você está numa editora, a esmagadora maioria das editoras tem sua própria assessoria de imprensa. Só que ela tem um catálogo gigante para divulgar. Então, mês a mês, geralmente trimestre a trimestre, ela vai olhar quais livros ela vai trabalhar. E muito provavelmente, talvez o seu livro não esteja no meio desses que a assessoria de imprensa da editora vai apostar, né? Porque a editora tem N projetos para trabalhar. E ela vai usar aquele que é mais comercial, aquele que está vendendo menos e ela precisa, né, botar na rua, mostrar mais, aquele autor aquele que é mais aposta. E talvez você não esteja, né? Então, o autor ele precisa ter a sua própria assessoria, porque ele precisa construir a sua própria autoridade, né? Talvez para a editora você seja um livro a mais que ela está ali no planejamento, mas eu imagino que para você aquele livro talvez o teu grande projeto de vida. Se você é um autor que esse livro vai ser, né, não sei, talvez você seja um especialista e você vai lançar um livro sobre aquele tema que você do teu nicho. Esse livro é o teu grande passaporte, a tua grande autoridade. Esse livro vai fazer com que você feche eventos e lance outros livros. Então, se você quer uma divulgação que seja pensada para você, para o teu projeto, pelo tempo que você quiser, realmente, assim, é uma assessoria. Você tem que ter a sua própria assessoria para você realmente conduzir a divulgação do seu livro do jeito que você, com muito mais espaço, do jeito que você gostaria, né, da atenção a atenção que você gostaria que ele tivesse. Segundo ponto, né, furar a bolha da internet. Eu falo muito isso porque eu lido muito com autores que têm uma grande rede social, que tem muitos seguidores, e aí a Rê, eu apresento, eu levo muitos projetos para ela, né, e a gente olha, claro, para essa rede social, mas a gente sabe, né, que a rede social é só um recorte, é só um dos públicos, talvez seja o primeiro público que vai comprar, né, e talvez, não sei se vocês, né, estão mais focados nessa questão de ter um grande perfil, mas a gente lembrar que a internet ela é só uma partezinha do público que vocês vão chegar, né? A gente tem esse dado do IBGE que saiu durante a pandemia, que 13 milhões de pessoas fizeram a primeira compra online na pandemia.
Ou seja, 3 milhões de pessoas foram ter acesso a comprar alguma coisa pela internet, talvez comprar um livro, muito provavelmente pela internet, na pandemia. Então, existe um público gigante que, sim, lê jornal, assiste TV, lê revista, que é impactado. A gente tem uma revista que chama Ana Maria, que é uma revistinha fininha, que é a revista que mais pulveriza, que chega em todos os lugares, porque ela é baratinha e curtinha, e toda a banca, todo o mercado tem, e a gente sempre aposta muito nela, porque ela tem uma seção. Eu vou trazer até exemplos para vocês que você consegue trazer o seu livro exposto, eles botam um trecho do livro. Então, assim, a gente entender que o público não é... A internet, ela é incrível, você consegue ter liberdade, autonomia que talvez antes você não tinha, que você dependia só de outros canais, você consegue estar ali falando do seu livro, muitas vezes viralizar um livro e conseguir chegar numa editora, mas ainda é só E uma tem um bolha, né? ponto, eu sou de uma cidade muito pequena no Rio Grande do Sul, e toda vez que a gente faz o trabalho de assessoria, eu sempre falo para os assessores, não esqueçam do rádio. Sim. Porque rádio hoje é a melhor ainda forma de comunicação no Brasil, principalmente no interior. Porque a internet, tudo bem, alcançou boa parte do Brasil, mas nem sempre é uma internet de qualidade. Mas o rádio continua sendo a companhia de muitos brasileiros, seja quem está na estrada, quem está em casa trabalhando, quem está no campo, quem está numa cidade longe de uma grande capital. Então, às vezes a gente olha só para a internet, mas o rádio ainda é um ponto muito importante. Prova disso é um dos autores, que é o Cortella, né? Que é um filósofo. O Cortella ganhou essa visibilidade dele toda por conta de um programa que ele tem na CBN. Nem sei se ele ainda tem, agora estou perdida. Tá ainda, ele ainda tem esse programa Ele na manda CBN? spots, não é mais ao vivo como era. Por muitos anos ele falava todos os dias na rádio. E isso formou uma base gigante de fãs dele, que quando ele lançou os livros, tinha essa base muito forte de rádio, porque a CBN vai para o Brasil inteiro, né? E acho que uma coisa que é legal destacar também, que às vezes a gente fala assim, mas a internet, ela chega, eu não tenho dado exato, mas a internet chega a 90% da população. Então, 90% da população tem acesso à internet, mas não quer dizer que 90% da população tem acesso a redes sociais. Né? Então, essa é uma diferença. Você tem acesso à internet, então você trabalha matérias, por exemplo, em sites. Porque daí você vai, mas não quer dizer que toda essa população tem uma rede social, que ela confia em comprar por uma rede social, ela confia no que está ali na rede social. Né? Então, entender que são... Não adianta, né? Eu sempre brinco, né? Desde que eu entrei na faculdade, e antes de eu entrar na faculdade, as pessoas falavam, a TV morreu, o jornal morreu. Eu falei, não. As pessoas, elas continuam consumindo informação de formas diferentes. Né? E aí vai depender da estratégia, né? Mas se você quer que o seu livro chegue a mais pessoas, você precisa estar em diferentes lugares, não tem jeito. O terceiro ponto é a questão da autoridade. Eu, de novo, né, com exemplos daqui, muitas vezes a pessoa fala, mas ninguém mais lê jornal, né? E eu sempre brinco, falo, gente, as pessoas podem não ler a sua matéria a matéria que saiu do seu livro na Folha de São Paulo, mas todo mundo sabe que é a Folha de São Paulo, e se você diz, o meu livro está na Folha de São Paulo, talvez ela não clique para ler a matéria, mas ela vai ficar com essa informação na cabeça dela, de, olha, o livro saiu na Folha de São Paulo. As pessoas podem não assistir a Globo, não assistir mais a Ana Maria Braga, não assistir mais o Faustão, só assistir stream, ou só assistir TV por assinatura, mas as pessoas ainda sabem quem são essas pessoas, sabem o impacto que tem você falar, nossa, eu estive hoje no programa tal falando do meu livro, né? Então, isso é autoridade. Quando você sai numa matéria de um veículo, é como se, a analogia é essa, é como se o veículo estivesse emprestando um selo, ele estivesse dando um selo de qualidade para o teu livro, né? Então, eu sempre brinco que, assim, não é você que vai dizer que seu livro é best-seller, é o veículo, é naquela matéria em que a sua assessoria vai mandar aquela informação e o jornalista vai colocar aquela informação na matéria, e aí você tá aqui, ó, né? Tipo, não sou eu que tô dizendo, tá aqui. Tipo, eu não preciso dizer que o meu livro foi mais vendido, ou eu não preciso dizer que o meu livro é o primeiro, né? O exemplo do Filósofos, de novo. A gente diz para o jornalista que o Filósofos é um livro pioneiro. E aí o jornalista vai lá e ele vai colocar essa informação na matéria e pronto, a gente tem esse selo de qualidade, essa verificação, né? Então a imprensa, ela forma opinião
mais opiniões diferentes que a gente tem acerca dos veículos, mas sim, eles são formadores de opinião. Esse selo de qualidade, esse selo de atestado de autoridade, vai te abrir portas para eventos, para palestras, para novos livros, novos projetos. Então, é entender que o que você está construindo aqui não é simplesmente, eu preciso divulgar o meu livro para mais pessoas comprarem. Pensem muito além disso, né? Porque eu acho que se vocês estão aqui fazendo um curso, é porque, né, talvez não é só o primeiro projeto, talvez seja, mas vocês queiram outros e queiram desdobrar outros. Eu lembro na palestra da aula do Paulo Stuck, que ele falou isso, ele falou que a coisa mudou para ele quando ele contratou uma assessoria, né? Então, se ele não tivesse dito para as pessoas que o livro dele tinha sido finalista do Jabuti, aquela informação ia ficar só restrita ao núcleo que conhece o que é o Prêmio Jabuti, por exemplo, ou só aquele núcleo pequeno. Né? Então, assim, você precisa dizer para as pessoas, né? Você precisa de uma assessoria que diga para as pessoas que você lançou um livro, que diga para os lugares, para os veículos, para os canais, o que o seu livro tem de diferente, por que as pessoas se interessariam por esse livro. Você precisa dizer, né? Eu brinco que nem só Gisele Bündchen que foi descoberta, segundo ela conta, que ela foi descoberta quando ela estava andando, né? De resto, a gente tem que ir lá e dizer, não tem jeito. E aí eu queria destacar duas coisas legais, assim, né? Tipo, pro autor que é iniciante, é isso, é abrir as portas, ele vai jogar a luz para o teu trabalho. Às vezes você é iniciante, talvez, também para o mercado, né? Às vezes já não é a sua primeira obra necessariamente, mas se a sua primeira obra, digamos assim, pública, enfim, a sua obra maior, a sua obra que foi para uma editora e tal, a obra que você está apostando mais, que você sente que você está mais preparado, isso. E aí também tem esse ponto, né? Se você, na sua primeira grande obra, ou na primeira obra que você na obra que você está estreando, você já contrata uma assessoria de imprensa, quando você tiver com um novo livro, você já tem essa bagagem anterior, né? Então você já chega para o veículo e diz, tipo, ele é autor do livro tal, e cara, o jornalista, ele tem um comportamento que a gente é muito bairrista, né? Então, tipo assim, a gente vai lá, a gente joga. Aí você vê, sei lá, eu sou do Estadão, eu jogo lá, eu vi que a Folha entrevistou. Mesmo que, tipo assim, é uma concorrente, mas muito certamente eu tenho um colega lá dentro e eu vou conversar, tipo, eu vou perguntar daquele livro, eu vou perguntar o que ele achou, tem muito essa troca. Então, para quem está começando, tipo, apostem, coloquem isso no planejamento de vocês, porque eu garanto que vai valer a pena, principalmente se vocês souberem usar, porque, de novo, não adianta vocês saírem nos maiores programas se vocês não usarem. E para o autor que é conhecido, né, o trabalho da assessoria vai ser conquistar cada vez mais espaços para ele, mas também manter esse estado de relevância, né? Eu sempre falo que assim, não adianta. Nem o Augusto Cury, que lança sei lá quantos livros por ano, se a assessoria dele não for lá e comunicar que ele tem livro novo, o jornalista dificilmente vai atrás. Né? Porque o jornalista tem milhões de pautas chegando para ele. Então, assim, eu sempre brinco assim, a obrigação de fazer o jornalista saber é do autor, ou da equipe dele. Né? Mas você que tem que dizer, o jornalista, a menos que seja realmente assim, alguma coisa muito extraordinária, mas é porque alguém contou para ele, sabe? Alguém, de alguma maneira, contou para ele que esse livro está acontecendo, né? Então, a gente também não pode cair nessa falácia de que a autoridade você constrói, mas você também precisa alimentar ela. A menos que realmente, lancei aqui, mas eu não tenho pretensão, não quero ficar falando do meu livro. E tudo bem, se você pudesse se dar esse luxo, né, de soltar o teu livro e não se preocupar, ok, né? Mas se você quer, né, manter isso... Eu acompanho muito Gustavo Cerbasi, que é um autor que, né, lança livros com certa frequência, e sempre que ele lança tem esse processo. Ele costuma fazer pouca mídia, mas quando ele lança um livro, tem essa ativação. Você vê, você percebe que ele está aparecendo mais do que usualmente, mas é porque ele está com lançamento. Bom, e aí como é que você escolhe, né? Para quem nunca teve, eu passo isso muito aqui, é meio que, né, como é que... É um bichinho muito de sete cabeças, é difícil entender, né, como esse serviço vai acontecer, como é que meu livro vai ser divulgado, então eu vou tentar ajudar vocês aqui. Vocês podem contratar a Tesis Editorial também, que a gente está super aberto para o livro de vocês, mas se vocês forem buscar aí na cidade de vocês, enfim, alguém próximo, eu trouxe aqui alguns pontinhos, assim, para ajudá-los nessa escolha de um bom serviço.
Rê, pode passar. Primeira coisa, busquem um serviço que vá além da imprensa, vou colocar tradicional aqui entre aspas, tá? Como eu falei, hoje os veículos de imprensa, os jornais, revistas, eles têm um papel fundamental para a autoridade, mas quando a gente fala de livro, que é o livro é a própria pauta, tá? Então, só para vocês entenderem, quando a gente vai vender, vamos supor que eu atendo um dentista, tem N pautas desse dentista que eu posso trabalhar. Quando eu estou atendendo um autor, quando o foco é o livro, você já tem essa pauta. Então, é muito mais fácil você trabalhar, né? Então, assim, a assessoria precisa ir atrás dos veículos, mas quando a gente fala de livro, é o que a gente falou, influenciadores, blogs literários, o blog, por exemplo, que como mídia, grande mídia, dependendo do nicho que você está trabalhando, ele não tem muito valor, mas para blog, quando a gente fala de livro, eles têm uma saída gigante. Quem lê costuma visitar fórum de livros, costuma seguir blogs, tem podcasts especializados, tem muito canal no YouTube especializado em livro que tem um engajamento, que é uma coisa, né? Tem grupos de leitura, clubes de leitura, então esse mercado literário ele tem muito esse movimento assim das pessoas se reunirem para lerem juntas, divulgarem, indicarem, né? Quantos livros a gente não tem que a gente vai comprando porque alguém indicou e a gente vai ali, uma hora a gente vai conseguir ler. E olha, existe uma troca aí que é muito importante, porque se vocês, como leitores, como autores, seguem algumas pessoas relevantes, é importante que essa lista de onde vai ser enviado o livro, onde vai ser enviado o release, ela seja construída com a assessoria de imprensa. E ter uma assessoria de imprensa que tem experiência com o livro também é muito importante, porque o timing, os ganchos, como disse a Thaís, é uma comunicação específica. Então, nem sempre, por exemplo, quem está acostumado a fazer comunicação e assessoria de imprensa corporativa de grandes empresas, talvez não tenha também uma base de contatos que possa ser relevante para o seu livro. Porque acho que o maior ganho que um assessor de imprensa pode ter é a sua agenda. São os contatos. Isso vale mais do que o escritório, do que o computador, do que a equipe da Thaís. Essa é a agenda e ter um bom relacionamento com as pessoas dessa agenda. Simplesmente ter o contato no celular também não basta, né, Thaís? Relacionamento é igual seguidor, é diferente de autoridade, e Isso. Relacionamento é diferente de você ter o contato. Eu tenho o contato aqui do irmão da Anitta. Eu posso falar com ele? Não posso, não vai me resolver de nada, porque eu não tenho um relacionamento, uma coisa com ele. É só um contato por enquanto. Então é isso, assim, tem uma assessoria que enxergue que é um mercado diferente, porque a minha motivação para ir fazer o curso de Ghost, depois produção editorial, foi também para entender isso. Sempre que a gente vai trabalhar um livro com a Rê sabe disso, a gente sempre senta para entender. Então, o livro Imperfeitos foi uma estratégia, o livro do filósofo agora é uma estratégia completamente diferente. Então, assim, cada livro vai funcionar de um jeito. Então, tem uma assessoria que olhe, né, que numa conversa você pergunte, tipo, mas como é que você vai divulgar? Para quais canais que você vai entregar? Se caso a pessoa não responder, né, tipo, a gente vai mandar para influenciador, né? Aí você pergunta, tipo, você trabalha com esses grupos também? É importante, muito importante que eles olhem para esse mercado, principalmente quando a gente fala de livro de ficção, né? Porque livro de ficção é muito mais difícil de trabalhar na imprensa, mas vai que é uma beleza nos Instagrams, nos perfis literários. Então, busque essa assessoria, façam essas perguntas, assim, para onde que vocês vão divulgar? Onde que vocês vão trabalhar? Sabe? É importante. E, claro, participe junto, né? É o que a Rê falou. Essa lista é munida de vocês. Às vezes, vocês não precisam ter o contato, mas se vocês seguem... Outra coisa que o assessor tem que saber também, quando a gente envia para influenciadores e blogs, é se realmente aquele influenciador, ele lê, ele é uma pessoa que... Ele quer receber. Exatamente, ele quer receber. E se quando ele recebe, ele divulga. Porque às vezes você tem contato com um grande influenciador, uma pessoa que tem muitos seguidores, mas ele nunca divulga nada que ele está lendo. Então não adianta mandar o livro para essa pessoa. Lê. Exatamente. Apresentei alguém que às vezes nem é uma pessoa tão relevante. Então, fiquem atentos a isso também. A gente trabalha com uma lista bem enxugada, porque eu sempre falo para a Rê, essa lista aqui, a gente disparou agora a lista do filósofo, essas aqui a gente falou com toda a equipe, eles querem receber o livro. Porque senão, assim, é o dinheiro de vocês, é o dinheiro do projeto de vocês que está lá, e eu falo isso, por exemplo, para jornalista. Dificilmente eu mando para jornalista.
porque eu já estive em almoços, na redação, e a pilha de livro, aquilo dói o coração. Segundo ponto, busque uma assessoria que atue muito ativamente. Numa conversa, você consegue um pouco perceber, sabe quando com a forma como a pessoa se porta? Sabe aquela pessoa que traz ideias, que traz insights? Se é uma pessoa em que você ficou ali na reunião que só você está falando o que você quer, já fica com uma pulguinha ali. A assessoria é isso, assim, o tempo todo, da mesma forma que você está disputando o seu manuscrito, por exemplo, dentro de uma editora, o assessor está disputando uma pauta, sabe? Então, precisa ser alguém que seja ágil, alguém que traga ideias, alguém que, sabe, você vê que a pessoa vai pegar o seu livro e realmente fazer o livro acontecer. Eu sempre brinco que a gente tem plataformas para você disparar release, que é um texto de apresentação e tudo mais sobre o livro. Pergunta para o assessor como que ele vende uma pauta. Tipo, por curiosidade, como é que você vai vender o meu livro? Como é que funciona no dia a dia? Porque se ele for o estilo de que ele vai disparar um release e vai esperar o jornalista, cai fora, porque o jornalista, ele mal olha para o release, tem que ser você ali falando com ele. E outro ponto importante é que seja uma assessoria que ela também te ajude a como você promover, usar esses resultados. Né? Então, assim, vou dar o exemplo aqui da TX. Sempre que sai um resultado, a gente manda uma sugestão de legenda bem estratégica de como você vai publicar. Então, a maioria dos autores pega, porque a gente também olha, né, como o autor escreve, como ele conversa nas redes sociais, então a gente manda a sugestão de legenda, a gente manda, por exemplo, para a editora subir no site, na página deles, onde está específico do livro, a gente, né, tipo, ajuda, tipo, isso aqui você pode disparar para sua lista de transmissão, você tem newsletter, você tem grupo de WhatsApp, dispara, então também tem uma assessoria que te ajude a como é que você usufrui melhor aquele resultado, né, porque vocês não têm a obrigação de saber, né, como fazer, e muitas vezes na primeira experiência vocês não vão saber como usar melhor aquele resultado, então tem uma assessoria também que dê esse suporte para vocês, de como, onde é que eu uso, como é que eu mostro. Para vocês terem uma ideia, quando a assessoria de imprensa manda esse clipping, que esse que é o nome, né, que recebe, que é o recorte, né, da matéria, de como ela saiu no veículo, na mesma hora, eu encaminho para a minha equipe comercial. Porque pode ser um elemento que ajuda o meu vendedor a convencer o livreiro a ter aquele livro lá na livraria, mas mais do que ter na livraria, ter uma boa exposição. Agora, ó, nesse momento, eu recebi uma mensagem do nosso representante lá do Rio de Janeiro, que já me avisou que o livro Filósofas já pediu reposição. O livro não tem mais nem um mês de distribuição, acho que tem 15 dias de distribuição e já tem reposição. O que que significa? Que o livro está vendendo, a pilha dele está diminuindo na livraria e que o cliente, o livreiro, já pediu mais. Esse é o trabalho final da assessoria, é fazer com que o livro gire lá no ponto de venda. Né? E as meninas divulgam pra caramba, né? Elas são autoras sensacionais, elas perguntam e a gente ensina como elas mexerem, como elas divulgam, elas são demais. E aí, para finalizar aqui a minha aula, eu queria mostrar um pouquinho para vocês também de que formato o resultado de vocês pode sair. Muitas vezes, ou o assessor, ou vocês, né, que nunca teve essa experiência, às vezes fica achando que existe só uma forma do seu livro sair. E não, existem N formas, e saber aproveitar essas diferentes formas é que vai fazer o sucesso. Né? Então, vou dar um exemplo. Essa primeira resultado, essa matéria do Globo, essa é uma matéria que não sai a foto do livro, não sai a foto das autoras, mas é uma matéria que saiu na capa do Caderno 2, que é o caderno de cultura do Globo, saiu no impresso, saiu no online, e no crédito tem o nome das autoras, e que elas são autoras do Filósofos. Aí, às vezes, você se pergunta, pô, mas não saiu a foto do meu livro, né? Então é um resultado inútil? Não. Porque, no fim das contas, o que conta é a forma como você vai comunicar aquele resultado. Né? Então, de novo, foi o que eu falei, às vezes a pessoa da tua audiência não vai clicar nem para ler a matéria. Mas se você publica, gente, hoje eu estou no Globo falando do meu livro, eu falei sobre esse assunto, sobre isso, é a narrativa como você conta que vai fazer com que você use mais aquele resultado. Então, não pense que o resultado é só, né, o resultado que vale é só com a capa do livro. É claro que a assessoria de imprensa específica para o mercado literário e sempre vai perseguir esse tipo, mas às vezes não vai acontecer, né? Às vezes não vai sair dessa forma. Mas se é um bom selo, não considerem ele, né, como um selo perdido. Essa segunda matéria, que é a da Veja Saúde, também é um outro tipo de matéria. Essa era uma matéria que falava sobre autismo,
e aí a Julia entrou como um personagem. Essa gente, eu não pus a foto, mas saiu com a capa do livro, saiu com a foto dela. Mas entende que é uma matéria que não está lá no título, né? A Julia lançou um livro XX. Não, é uma matéria que fala sobre o tema do livro, né? Então sai de um jeito diferente, que também é um jeito de você vender a pauta, é um jeito de você talvez vender para o mesmo veículo mais vezes. Então também é legal vocês saberem que existem formas diferentes, e uma das formas é vender pautas cujos temas são relacionados ao livro, né? Então, vamos supor que seja um livro de ficção sobre, não sei, que se passa na Guerra Civil. Você pode vender uma pauta sobre guerra civil, sobre história, e aí o livro entra como um mecanismo, mas a pauta não é sobre o livro, mas ela não deixa de ter valor por isso. Eu trouxe um exemplo aqui da Ana Maria, aí esse é o melhor dos mundos, né? Esse é o tipo de matéria que a gente persegue em todos os veículos, que sai com um trecho que sai um trecho do livro, com a capa do livro. Esse é o tipo de matéria ideal para o mercado literário, é o tipo que a gente persegue. Pode passar. E aí eu trouxe também aqui mais 2 exemplos, né? Essa matéria do valor econômico, que também é uma matéria que a Julia entrou como uma personagem, né? Então, era uma matéria em que a história dela que estava ali, que também é uma coisa que pode acontecer, né? Então, ela está ali como autora, né? Então, mas ela entra como um personagem, que também funciona. Dependendo do tipo de livro, do segmento, às vezes você entra como especialista, às vezes é a sua história, né? Às vezes você é um case. Então, tem formas variadas. E aí também tem esse exemplo da gestão de negócios, que é o que a gente chama meio de prateleira, né? Que é essas indicações de leitura. Então tá ali a capinha do livro e um trechinho sobre o livro. Não tem uma entrevista com o autor, mas essa também é um novo formato, é um outro formato que você consegue ter a divulgação do seu livro. E aí você pega aquele resultado, amor, e gasta ele nas suas redes sociais, porque o resultado é seu para sempre. Então, daqui 20 anos você está ali ainda mostrando, ó, fui no jogo falar do meu livro, saí na revista tal falar do meu livro. Então, assim, o resultado é eterno. Muito bem. Bom, esse é um pouquinho do que eu... Mandem perguntas, meu Deus. Mandem perguntas. Eu vou abrir aqui o bate-papo, porque nós temos algumas perguntas. A primeira pergunta, Thaís, é a seguinte. Boa noite. O bate-papo ou entrevista no dia do lançamento do livro funciona para o processo de venda? Olha, eu vou falar. Fala um pouquinho do seu, Rê, que eu complemento o meu. Claro, aqui. Claro. O evento de lançamento de livro, anunciar isso, hoje em dia só funciona se o autor já é gigante, né? Se ele já tem uma base ou um histórico de venda assim assombroso. Ou então se é uma celebridade. Então, sei lá, por exemplo, quando eu lancei o livro da Cláudia Raia, tinha muita imprensa lá, revistas de Quem, de fofoca, tinha de tudo lá, a televisão estava. Mas isso é caso raro hoje em dia, viu? Não é comum. E você, Thaís? Vou complementar aqui para vocês não sentirem ódio dos jornalistas, tá? Por que é tão difícil um jornalista ir num evento? Porque ele não ganha uma hora extra por isso, e o editor também quer evitar ao máximo que ele saia fora do horário para ele não ter que pagar. Mas como é que a gente usa, né? Aqui, não sei dizer por todas as assessorias, mas aqui a gente vai nos eventos para auxiliar, às vezes não vai ter imprensa ali, mas a gente está ali para prestigiar e também para auxiliar a editora no que precisar. E a gente também costuma, a gente até convida o jornalista, mas a gente usa mais a questão do evento para dizer assim, ó, inclusive vai ter o evento tal, se você quiser comparecer, mas a gente é mais para um relacionamento do que realmente para convidar o jornalista, porque dificilmente ele vai. E outra coisa, se ele for, é legal também que a sua assessoria tenha esse alinhamento para te dizer também que muito provavelmente ele não está indo para fazer uma pauta, porque é o tipo de coisa que ele pode fazer depois, com mais calma, te entrevistar. Mas às vezes é um assunto que o jornalista gosta. Isso também é uma coisa legal, né? Às vezes, vamos supor, você está lançando um livro para o mercado infantil, o próprio da Júlia, um livro sobre autismo. Eu já tinha ali alguns jornalistas e jornalistas que ou são ativistas da causa, ou têm filhos que tinham autismo, então eu fiz esse convite, se eles gostariam de ir para prestigiar, mas assim, por eles, sabe? Não pelo veículo, porque eu sabia que era uma coisa que a pauta eu poderia oferecer em outro momento. Uma coisa que eu vejo, voltando à questão do jornal, da rádio, algo que ainda funciona muito bem é quando o autor vai lançar em uma cidade, principalmente de porte médio ou pequeno,
ele dar uma entrevista no dia anterior, ou se o evento de lançamento é no final do dia, e ele der uma entrevista para o radialista, né, ou para o jornalista pela manhã, algumas horas antes, sim, isso pode ajudar na divulgação do evento. Então, eu estimulo vocês, se tiverem um lançamento em alguma livraria, algum espaço especial, que faça, por exemplo, quando a gente fez o lançamento do Paulo Stuck, lá no Rio Grande do Sul, ele deu entrevista, acho que para 4 rádios diferentes, divulgando o livro, rádios locais, perto ali, de pessoas que moravam perto, que poderiam se deslocar facilmente para o evento de lançamento. A próxima pergunta complementando a pergunta anterior, quem deveria intermediar esse papo, um jornalista ou outro escritor? Eu imagino que seja a entrevista no dia do lançamento. Olha, provavelmente vai ser um jornalista que vai fazer essa intermediação. Agora, existe algo que pode ser feito durante o evento de lançamento que não tem relação com imprensa, que é antes, e eu estimulo vocês a pensarem nisso, poucos autores têm força para fazer uma pessoa simplesmente sair de casa e ficar numa fila para autografar um livro. Se você falar, por exemplo, que no dia do lançamento vai ter uma palestra ou uma mini aula ou algo que possa atrair esse público, possa dar além do livro naquele dia, pode ser interessante também. Então vamos lá. Vou usar de novo o exemplo do livro da Julie, que é sobre inclusão. A gente fez um vídeo que foi exibido antes da pessoa entrar para receber o seu livro autografado. Ela teve uma experiência super emocional sobre a história da Julie antes do autógrafo, e ela foi com uma outra cabeça, essa pessoa que estava na fila, para receber o autógrafo. Ela se sentiu conectada. Ou então, por exemplo, eu fiz já lançamentos do Clovis, que é um grande filósofo. O Clovis dava uma aula de 15 minutos de filosofia antes de começar a autografar. Isso é uma maneira de você atrair jornalistas e também o público para o teu evento, tá? Uma dúvida de uma pessoa falando assim, o que seria legenda? A gente acha que tá vendo? Então, jornalista, né? A gente esquece de ensinar o beabá, né? Falha nossa. A legenda é aquele texto que vai embaixo de uma foto. Vamos supor, você vai publicar lá o resultado, saiu sua matéria, e você vai publicar isso. E aí, né, o que eu vou pôr aqui, né? Quem que eu tenho que dizer, o que eu tenho que falar, quem que eu tenho que mencionar. Então, quando a assessoria manda, ela já manda um texto estratégico e já deixa ali, né, tudo certinho, só para você realmente copiar e colar na hora que você for publicar, com os arrobas que tem que marcar, quem que precisa agradecer, que tipo de palavras que você tem que usar, para realmente o jornalista bater o olho e falar, ai, que legal, divulgou meu resultado. Eu vou até mostrar para vocês um exemplo aqui do livro das filósofas. Então, foi publicado, olha, uma imagem da matéria, certo? E aqui embaixo, ó, tem a legenda dessa publicação. Então, esse texto, ele é importante. Tem que marcou glamour, colocou a arroba certo, colocou a hashtag certo. Então, a assessoria de imprensa pode te orientar também, não só dessa arte de como você publica na rede social, mas também do texto que vai acompanhar aqui. Tá? Isso é a legenda. Então, tem legenda de jornal, de revista e também tem legenda das redes sociais. Maravilha? Deixa eu ver se tem mais. Alguém tem mais alguma pergunta que quer escrever no chat ou quer abrir o microfone para fazer a pergunta? Se quiser mandar depois também, fica tranquilo. Pode ir. Na hora que vocês forem contratar uma assessoria, se vocês quiserem mandar, falar, pelo amor de Deus, não estou entendendo o que eles estão falando, pode mandar também. Eu tenho que dizer uma coisa também sobre o trabalho da assessoria. Eu fiz até uma publicação sobre isso nas minhas redes sociais, que eu tenho que dizer que nem sempre uma assessoria de imprensa funciona para um livro. Por quê? Porque o jornalista ele tem que encontrar um gancho, essa é uma expressão, né, que a gente usa no jornalismo, que é um assunto lá dentro de todo o seu livro, um assunto que pode chamar a atenção do jornalista. Então vamos lá, com Paulo Stuck, que foi nossa última aula ao vivo, um gancho para os jornalistas era que ele foi finalista do Prêmio Jabuti. Com a Ilha e o Espelho, que é do Fausto Panicatti, um gancho era porque ele falava sobre violência contra a mulher. E aí você vai tirando esses ganchos de dentro do livro para vender essa pauta. A pauta é o assunto, né? Vender esse assunto para o jornalista para que ele possa se interessar.
Mas, por exemplo, se você está publicando um livro didático, talvez a assessoria de imprensa não seja relevante. Talvez um trabalho de divulgação nas escolas traga muito mais retorno para você do que uma assessoria de imprensa, né? Então, Exato. sim, tem alguns livros, algumas categorias que são mais fáceis ou não tão fáceis para a assessoria de imprensa trabalhar. E é importante que quando vocês procurarem essa assessoria de imprensa, que vocês perguntem para esse jornalista, para esse assessor, quais vão ser os ganchos que ele vai usar, que ele enxerga na sua obra para vender a ideia para o jornalista. E às vezes essa assessoria ela vai ser útil por um tempo. Esse investimento vai fazer sentido só por um tempo, né? Eu vou trazer aqui 2 exemplos. O Gestão Digital é um livro que a gente lançou, eu não lembro o mês, mas acho que foi o ano passado esse livro, né? Foi ano passado. Foi ano passado. Até hoje a gente consegue trabalhar ele. Porque é um assunto que fala, é um livro que fala sobre gestão de empresas, negócios na internet. Então, é um livro que se você, nossa, dá para a gente trabalhar por anos a fio. O Imperfeitos, por exemplo, é um livro que já não rendia tanto, porque o livro, ele bebia da história da Julie. Então, uma vez que a gente já tinha passado por basicamente todos os maiores veículos, não tinha muito mais para onde trabalhar. E aí eu lembro de ter tido essa conversa, por exemplo, com a autora e com os pais da Julie, e dizer, eu acho que a gente fez um trabalho incrível, mas eu acho que ele chegou ao fim. Então a boa assessoria também vai dizer para vocês, por um tempo, acho que rende aqui, não rende mais, acho que vale você investir em outras coisas agora. Para vocês, muitas vezes nos perguntam, né, qual que é o tempo ideal de trabalho de assessoria de imprensa? 1 mês não é o suficiente. Por quê? Porque o assessor de imprensa ele tem que mandar as sugestões de pauta e leva um tempo até o jornalista dar retorno, né? Às vezes é revista... Atingir mais veículos. Exato. Né? Com o jornal é todo dia, mas com a revista, às vezes a programação que você vai entrar na matéria é daqui a 2 meses, porque as próximas 2 revistas já estão fechadas. Então, eu diria que o mínimo de trabalho de uma assessoria de imprensa literária é de 3 meses para você enxergar algum resultado. Se o assessor terminar esses 3 meses e não ter resultado nenhum, eu posso dizer... pelo amor de Deus, pode anula, pode pedir o dinheiro de volta. Porque 3, 4 meses é o tempo que a gente... Até que o mercado considera aquele livro como uma novidade, vocês conseguem sair desse serviço, se vocês não quiserem renovar, vocês saem com bons resultados, que vocês conseguem ir reutilizando e fazendo outras coisas. Mas se não, nada, isso meu amor, vai embora. 1 mês e meio você vai embora já. Muito bem. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Como eu comentei no começo dessa aula, a aula vai ficar gravada, disponível lá no Zoom ao longo dessa semana. Quando estiver disponível, se vocês quiserem rever ou assistir, né, com alguém, vocês ficam à vontade, vai estar disponível lá na Hotmart. Obrigada mais uma vez, Thaís. Muito obrigada por ter compartilhado teu conhecimento aqui com a gente. Prazer foi meu, foi um prazer acompanhar vocês. Então tá. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula ao vivo do Caminho do Livro, exclusivo para os alunos. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.